Gente, nada disso. Choveu o dia inteiro porque, segundo as leis divinas, naquele dia era necessário que chovesse o dia inteiro. E essa chuva que me impediu de ir à praia, ela pode ter me livrado de algum problema, de alguma situação que pudesse me prejudicar de alguma forma. Sei lá, de repente eu sofro um acidente na estrada, alguma coisa desse tipo. Então isso reforça a necessidade da confiança na providência divina. As causas desses acontecimentos, elas são muito mais importantes e na maioria das vezes nós não conseguimos compreender. Mas tudo sempre acontece exatamente como deveria acontecer. Aí, seguindo um pouquinho mais adiante, na questão 536b, a pergunta é assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resumindo, pessoal, o Kardec está perguntando se, uma vez que os espíritos podem agir sobre a matéria, eles também podem agir sobre quaisquer elementos para obter quaisquer resultados? E qual seria a intervenção de Deus em tudo isso? Não seria o próprio Deus que deveria agir sobre a matéria e sobre todos os elementos da natureza? E a espiritualidade responde que Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas que ele tem os seus agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, a vontade de Deus é cumprida, mas ele próprio não exerce uma ação material direta. Existem os agentes espirituais, que são os responsáveis pela execução das leis divinas. Para facilitar o nosso entendimento disso, vamos imaginar a seguinte situação. Um morador de rua está perambulando pela cidade. Ele está com fome, está com sede, está muito cansado, está com as roupas rasgadas, está todo sujo. Ele está precisando de acolhimento, ou pelo menos de um prato de comida. Ele é um ser humano merecedor de auxílio, porque como qualquer outro, ele é um filho de Deus também. E também não há necessidade de se julgar a razão desse morador de rua ter chegado a essa situação. O mais importante nesse momento é pensar na ajuda que ele precisa receber. Mas como é que esse indivíduo vai receber uma ajuda da providência divina? De que maneira Deus vai interceder nessa situação? Será que Deus vai fazer uma mágica? Vai materializar ali um prato de comida, um quarto todo arrumadinho, com lugar para ele tomar banho, com roupas limpas? Ou será que Deus vai inspirar esse morador de rua a bater numa porta onde ele vai encontrar alguém disposto a ajudar? Alguém que colabore para que os desígnios de Deus sejam cumpridos? Então, é assim que funciona. A intervenção de Deus é inspirar tanto ao necessitado quanto ao cooperador. Um para pedir ajuda e o outro para servir como intermediário de Deus e agir naquilo que se faz necessário. Aquele que ajuda está servindo de instrumento para o cumprimento das leis divinas. Ele é um agente de Deus, que tem iniciativa e toma atitude movido por uma inspiração divina. Então, para que determinados fenômenos naturais aconteçam, sempre de acordo com as leis divinas, existem espíritos encarregados por Deus para fazer isso acontecer. Esse exemplo do morador de rua serve também para nos alertar que quando nós negamos um auxílio ao nosso semelhante, não é para aquela pessoa que estamos negando o auxílio. Na verdade, estamos negando auxílio ao próprio Jesus, como ele mesmo nos advertiu naquela ocasião em que ele foi perguntado, Perguntaram para ele: mestre,
mas nós não te demos de comer, não te demos de beber, não te agasalhamos no frio, não fomos te visitar quando estava doente, como é que nós te ajudamos? E ele responde, né? A cada vez que fizestes isso, a cada um dos meus irmãos, é a mim mesmo que estás fazendo. Então, não é por acaso que o Espiritismo tem como princípio que fora da caridade não há salvação. Aí, nas questões 538 e 538A, vem uma dúvida a respeito sobre qual a categoria dos espíritos encarregados de exercer essa influência na natureza. O Kardec pergunta se eles formam uma categoria especial, se são seres à parte ou se são espíritos que já estiveram encarnados como nós. Ele pergunta se esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. E a explicação é que são espíritos que já encarnaram em alguma oportunidade ou que ainda irão encarnar. Com relação às categorias de espíritos, a espiritualidade explica que, conforme o seu papel for mais ou menos material, alguns mandam e outros executam. Aqueles que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. Esses termos que falam em espíritos superiores e inferiores talvez possam provocar alguma dúvida na nossa mente, né? Porque como que alguns podem ser superiores e outros inferiores? Deus não criou todos iguais? Então, gente, só como um esclarecimento, a codificação espírita nos explica que, embora todos os espíritos tenham sido criados iguais por Deus, simples e ignorantes, existe uma hierarquia de espíritos. Todos têm o mesmo potencial para alcançar a perfeição, mas alguns evoluem mais rápido do que outros, principalmente em função do seu livre-arbítrio. Então, sendo assim, existem espíritos que ainda são muito primitivos, que ainda têm muito a aprender e a evoluir, e por isso são considerados inferiores. E outros que já atingiram o topo da evolução e já habitam as esferas crísticas, que são considerados os superiores. E entre esses dois extremos, existem as categorias intermediárias, conforme o crescimento e o amadurecimento espiritual de cada um. Mas o que o Kardec quer saber é se esses espíritos que influenciam na natureza são mais atrasados ou mais elevados. E a espiritualidade esclarece que aqueles que executam as coisas materiais são de uma ordem inferior, que ainda tem muito a evoluir. Usando uma linguagem um pouco mais grosseira, eles seriam os encarregados do trabalho mais braçal, e muito provavelmente ainda não encarnaram. Por outro lado, aqueles que executam a vontade divina, que coordenam o trabalho para que esses fenômenos naturais aconteçam, são os espíritos mais elevados. Muitos desses espíritos mais elevados, eles já encarnaram entre nós, mas nem todos. Por eles terem alcançado uma evolução superior, eles compreendem todo esse mecanismo divino de ação e fazem com que esses fenômenos divinos aconteçam. E todos esses conceitos ainda precisam ser muito bem estudados, né, para que eles sejam entendidos profundamente. E isso vai acontecendo de acordo com o nosso amadurecimento espiritual. Tanto que, na resposta da questão 537, a espiritualidade afirma que, um dia, nós ainda teremos a explicação de todos esses fenômenos e os compreenderemos melhor. E tem sido assim desde os primórdios da humanidade. Na época de Moisés, principalmente, não existia a menor possibilidade de passar uma explicação como essa, devido ao grau de entendimento do povo daquela época. Depois, com a chegada de Jesus, quando nós estávamos assim um pouquinho mais evoluídos, nós recebemos mais esclarecimentos através da lei do amor. Porém, ainda faltava mais. E como disse o próprio Jesus, ainda receberíamos um Consolador prometido, que nos ensinaria tudo, que iria relembrar todos os seus ensinamentos e que iria ficar conosco eternamente. Finalmente, com o Espiritismo, as explicações vieram de forma mais completa, mais acessível, porém nós ainda precisamos
despertar para esses ensinamentos. Falta muito ainda para estudar e para compreender. Por isso que nessa resposta, os espíritos dizem que um dia nós ainda teremos a explicação completa. Só como ilustração para isso, quando Chico Xavier estava psicografando o livro Nosso Lar, muitas dúvidas surgiram para ele. O Chico vivia questionando o André Luiz se as coisas eram mesmo como ele estava descrevendo para o Chico, né? E em muitas situações, o André Luiz disse para o Chico: olha, Chico, então, se é assim, tira essas partes do livro, porque se você está com dificuldade para compreender, imagina só os leitores do livro, né? Então, tem muita coisa descrita no Nosso Lar que na época que o livro foi escrito, há quase 80 anos atrás, eram absurdas, eram inimagináveis, mas que atualmente estão começando a aparecer. Eram os aparelhos eletrônicos, as formas de comunicação e até o próprio aeróbus, que em alguns países mais desenvolvidos já estão começando a ser utilizados, né? Inclusive, né, no último capítulo de Nosso Lar, o André Luiz conta que ele recebeu uma autorização para visitar a sua família, né? E aí nós temos uma citação sobre essa intervenção dos espíritos da natureza, né? O André Luiz, depois de muito tempo, recebeu essa autorização e, quando ele chegou na sua antiga casa, ele teve uma surpresa muito desagradável. A sua esposa, a Zélia, ela tinha se casado novamente. E tanto ela como a filha mais nova não admitiam que se falasse sobre ele na família. Segundo elas, como o André já havia morrido fazia muito tempo, ele fazia parte do passado, né? A filha mais velha já pensava um pouco diferente, né? Ela inclusive sonhava muito com o pai. E o André, ele ficou muito triste, muito decepcionado, ficou até meio revoltado, né, com tudo aquilo. E ele percebeu que o atual marido da Zélia, que se chamava Ernesto, ele estava doente, estava de cama. E aí, depois de muito tempo emburrado, muito tempo aborrecido, ele refletiu sobre toda aquela situação, ele relembrou tudo que ele tinha aprendido na colônia e resolveu ajudar esse atual marido da Zélia. Ele foi lá e pediu ajuda para Narcisa, que era aquela enfermeira, né, que estava sempre junto com ele nas tarefas lá nas câmaras de retificação. E a Narcisa orientou que eles deveriam ir até a natureza, onde haviam entidades que poderiam manipular um remédio natural, né? Esses espíritos eram servidores do reino vegetal. E assim foi feito. Eles foram para um lugar com muitas árvores e essas entidades manipularam uma medicação que foi aplicada no doente durante a noite pela respiração e pela absorção dos poros. E aí, já na manhã seguinte, o doente estava bem melhor. Até o médico se espantou com a melhora dele. Então, essas entidades, muito provavelmente, eram o que nós chamamos hoje de elementais da natureza, né? As salamandras, as fadas, os doentes, os silfos, né? Os gnomos. Só que isso não está descrito no livro com detalhes. Foi apenas mencionado que eram servidores do reino vegetal, mas que tiveram uma influência e agiram sob o comando de espíritos superiores, no sentido de manipular uma medicação. Então, todos esses conhecimentos precisam ser revelados gradualmente, acompanhando a nossa evolução e acompanhando também a nossa vontade de aprender, né? Tem um livro que chama-se A Qualidade do Pensamento Espírita, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, e nesse livro o espírito Viana de Carvalho diz que naturalmente essas entidades são orientadas por espíritos superiores, como foi explicado no Livro dos Espíritos. Segundo ele, esses espíritos ainda não dispõem de um discernimento, porque ainda não adquiriram a faculdade de pensar. E sendo assim, eles são encaminhados a outras experiências mais evolutivas, de forma que o seu processo de desenvolvimento não seja interrompido.